O riso dele ecoou pela sala de vidro como um tapa seco. "She probably doesn't even understand what I'm saying", disse em inglês, alto o suficiente para todos ouvirem. Alguns sorriram de canto, outros baixaram os olhos. Renata ficou parada com a caixa nas mãos, sentindo o ar pesado colar na pele. O cheiro de café recém-passado, misturado com perfume caro, deixava tudo mais sufocante. Ela entendeu cada palavra, cada sílaba, e guardou tudo em silêncio. Naquele instante, ninguém ali imaginava que aquele silêncio seria o começo da queda de um homem poderoso. O 18º andar da Atlas Global parecia outro mundo. Carpete macio, paredes de vidro, telas exibindo gráficos que subiam e desciam sem parar. Renata Ferreira, 31 anos, atravessava aquele espaço como quem pisa em terreno proibido. Uniforme simples, tênis gasto, mochila térmica nas costas. Invisível, sempre invisível. Mas por dentro, o coração dela batia firme. Não de medo, de atenção. Renata já tinha aprendido isso cedo. Observar primeiro, reagir depois. Ela entrou na sala de reuniões quando a apresentação já estava no meio. Vozes em inglês, termos técnicos, risadas contidas. Augusto Barros, o CEO, dominava o ambiente como se fosse dono de cada respiração ali dentro. Terno sob medida, relógio que valia mais do que o salário anual de muita gente. Ele nem disfarçou quando a viu. Olhou dos pés à cabeça, parou no tênis, franziu a boca e riu. "Leave it there", disse, apontando com desdém para a ponta da mesa. Renata assentiu com a cabeça. Não falou nada. Caminhou em silêncio. "You know, these delivery people, they barely understand basic instructions." Ele continuou, olhando para os investidores, como se estivesse contando uma piada. Alguns riram, outros fingiram não ouvir. Renata colocou a caixa com cuidado, alinhou com a borda da mesa. Pequenos gestos que ninguém nota, mas que dizem muito sobre quem ela é. Por dentro, ela repetia cada frase que ouviu, traduzia automaticamente, como sempre fez. Ela não era só uma entregadora, ela era alguém que teve que parar. 3 anos antes, Renata cursava letras, tradução e interpretação. Era uma das melhores da turma. Sonhava em trabalhar com diplomacia, talvez viajar o mundo, mas a vida não pediu opinião. A mãe adoeceu, e Renata trancou tudo. Sem drama, sem discurso bonito, só fez o que precisava ser feito. 2 empregos, entregas de dia, turno em mercado à noite, contas acumulando, sono fragmentado. E ainda assim, todo dia, ela treinava idiomas no celular velho, com fone barato, no ônibus lotado, porque desistir nunca foi opção. Na sala, Augusto continuava falando. Misturava inglês com termos em espanhol. Gostava de mostrar domínio, ou pelo menos parecia gostar. Renata virou para sair. "Make sure she didn't mess anything up", ele disse, sem nem olhar diretamente para ela. Agora, mais gente riu. Dessa vez, mais alto. O silêncio seguinte foi estranho, como se algo estivesse fora do lugar. Renata parou por meio segundo, respirou fundo e seguiu, sem olhar para trás. No corredor, o ar parecia mais leve, mas o peito estava apertado, não de tristeza, de clareza. Ela já conhecia aquele tipo de gente, não era a primeira vez, mas havia algo diferente agora. Talvez fosse o cansaço acumulado. Talvez fosse o olhar cúmplice da recepcionista, Dona Celina, que assistiu tudo de longe com uma expressão de quem já viu esse filme antes. Ou talvez fosse o jeito como Augusto falou, confiante demais, como quem acredita que ninguém ali tem voz. Renata desceu no elevador em silêncio. O reflexo dela no espelho parecia outro, mais firme. Ela tirou o celular do bolso, abriu o bloco de notas e começou a escrever data, hora, local, frases exatas, idiomas utilizados, nome de quem falou, nome de quem riu. Nada escapava, porque ao contrário do que pensavam, ela não esquecia, ela arquivava. Na manhã seguinte, o sol entrou tímido pela janela do pequeno apartamento onde Renata morava com a mãe.
O cheiro de remédio e café preenchia o ambiente. A mãe dormia, respiração fraca, mas estável. Renata ajeitou o cobertor com cuidado, pegou a mochila e saiu. Mais um dia, mais entregas, mais portas abrindo e fechando. Mas quando viu no aplicativo o próximo destino, o coração deu um leve salto. Atlas Global. De novo. Ela não hesitou. Aceitou a corrida. 2 horas depois, estava lá outra vez. Mesmo prédio, mesmo chão brilhando, mesma sensação de não pertencimento. Dona Celina levantou os olhos quando a viu. De novo aqui, minha filha. Renata sorriu de leve. Trabalho não escolhe lugar, né? Celina balançou a cabeça, entendendo mais do que dizia. Hoje ele tá pior. Renata não perguntou quem. Não precisava. Ela já sabia. Subiu, mas dessa vez algo dentro dela estava diferente, mais atento, mais preparado, porque agora não era só uma entrega, era o começo de alguma coisa, e ela sentia isso, mesmo sem saber exatamente o que. O elevador subia devagar demais naquele dia. Cada andar parecia testar a paciência de Renata. O visor marcava os números como um relógio preguiçoso. 12, 13, 14. O reflexo dela no espelho agora não era só cansaço, era foco. Quando as portas se abriram no 18º andar, o ambiente parecia ainda mais tenso que no dia anterior. Vozes mais altas, passos rápidos, telefones tocando sem parar. Algo importante estava acontecendo. Renata caminhou até a recepção. Ele pediu para você esperar, disse um dos assistentes, sem nem olhar direito para ela. Quanto tempo? Ela perguntou calma. Não sei, só espera. Ela assentiu. Sentou-se em uma cadeira encostada na parede. Dura, fria, desconfortável. Como se tivesse sido feita justamente para não convidar ninguém a ficar ali por muito tempo. Mas ela ficou. 5 minutos, 10, 20. O movimento ao redor continuava intenso. Pessoas entrando e saindo da sala de reuniões. Risadas rápidas. Conversas em inglês, espanhol, francês. Renata observava tudo. 30 minutos. 40. O pacote ainda intacto no colo. Nenhum chamado. Nenhuma explicação. Ela olhou o relógio. Anotou mentalmente. A porta da sala finalmente se abriu com força. Augusto saiu falando ao telefone em espanhol. Não, isso é inaceitável. Estamos perdendo tempo por culpa de gente incompetente. Ele parou ao vê-la. Suspirou fundo. Revirou os olhos. Cobriu o microfone do celular com a mão. E disse, olhando diretamente para ela. Finalmente! Já era para você ter ido embora. Renata manteve a postura. Fui orientada a esperar. Ele soltou um riso curto, irritado. Voltou ao telefone, mas dessa vez falando alto o suficiente. Estes repartidores sempre atrasam todo. É incrível. Renata sentiu o peso da frase. Esses entregadores sempre atrasam tudo. Mesmo sabendo que o atraso não era dela. Mesmo sabendo que ele sabia disso. Ela não respondeu. Apenas observou. Registrou. Tom de voz, expressão, contexto. Ele desligou a ligação com um gesto brusco. Deixa isso aqui, disse apontando para uma mesa lateral, sem sequer conferir o conteúdo. Renata caminhou até lá, colocou o pacote, virou-se para sair. E da próxima vez, tenta não atrapalhar. Ele completou, já se afastando. Dessa vez ninguém riu, mas ninguém disse nada. O silêncio foi pior. Renata saiu da sala com passos firmes. No corredor, encontrou Dona Celina novamente, que observava tudo de longe. 43 minutos, disse Renata em voz baixa. Celina franziu a testa. Eu vi. Foi ordem dele segurar você aqui. Renata assentiu. E depois ele disse que eu atrasei. Celina soltou um suspiro pesado. Esse homem acha que ninguém percebe. Renata olhou diretamente para ela. Mas percebe. Celina sustentou o olhar. Ali, um acordo silencioso foi feito. Naquela noite, Renata chegou em casa mais tarde que o normal. O corpo doía, as pernas pesavam, mas a mente estava mais ativa do que nunca. Ela abriu o caderno, não o celular dessa vez. O caderno, páginas preenchidas com letras pequenas, organizadas, quase perfeitas. Ela escreveu,
Atlas Global, da ocorrência, data, hora, idioma, espanhol, frase exata, testemunha, recepção, responsável direto, Augusto Barros, e abaixo, algo novo, padrão identificado, uso de idioma estrangeiro para constrangimento indireto. Ela parou por um instante, pensou e completou, confiança excessiva na invisibilidade do outro. Fechou o caderno devagar. No quarto ao lado, a mãe tossiu. Renata levantou imediatamente. Cuidou dela com delicadeza. Água, remédio, cobertor ajustado. Tá tudo bem, filha? A mãe perguntou com voz fraca. Renata sorriu, suave. Tá sim, só mais um dia. Mas não era só mais um dia. Ela sabia disso. 2 dias depois, o aplicativo vibrou novamente. Atlas Global. Terceira vez. Renata ficou olhando para a tela por alguns segundos. Respirou fundo e aceitou. Quando chegou, o clima era diferente, mais formal, mais contido. Havia visitantes, pessoas bem vestidas, falando em francês na recepção. Renata já entendia o suficiente para captar o contexto. Negociação internacional. Importante. Ela se aproximou do balcão. Entrega para o 18º. Dona Celina olhou para ela com preocupação. Hoje está cheio lá em cima. Renata deu um leve sorriso. Melhor ainda. Subiu. A porta da sala estava entreaberta. Vozes em francês. Risadas educadas. Augusto estava no centro, mais controlado, mais polido. Mas ainda era ele. Renata bateu levemente. Com licença. Ele virou o rosto devagar. E o sorriso desapareceu. Deixa na portaria da próxima vez, disse seco. Ela não respondeu. Entrou mesmo assim. Precisava de assinatura. Enquanto caminhava, ele virou-se para um dos estrangeiros e disse em francês com um tom baixo, mas audível. Ce n'est même pas la peine de lui parler. Nem vale a pena falar com ela. Um dos homens assentiu, desconfortável. Outro evitou olhar. Renata colocou o pacote sobre a mesa. Esperou. Silêncio. Augusto ignorou. Continuou falando como se ela não estivesse ali. Ela ficou parada, imóvel, presente e invisível. Mas dessa vez, algo mudou dentro dela. Não era mais só registro, era preparação. Ela pegou o dispositivo para a assinatura, estendeu discretamente. Augusto olhou irritado. Assinou de qualquer jeito. Sem encarar, Renata recolheu, virou-se e saiu. Mas antes de fechar a porta, ouviu mais uma frase em francês. Ele ne comprend rien. Ela não entende nada. A porta se fechou. O som ecoou pelo corredor. Renata parou. Por um segundo, fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu novamente, havia algo diferente ali. Não era raiva, era decisão. A palavra decisão ficou martelando na cabeça de Renata durante todo o caminho de volta. O barulho do trânsito, as buzinas, o calor subindo do asfalto. Nada disso abafava aquela sensação. Não era impulso, era algo mais frio, calculado. Naquela noite ela não abriu o aplicativo de entregas depois do turno. Sentou à mesa, espalhou o caderno, o celular e alguns papéis antigos da faculdade. Respirou fundo. E começou a organizar tudo. Datas alinhadas, horários cruzados, idiomas identificados, contextos detalhados. Não era mais um desabafo, era um dossiê. Cada frase de Augusto ganhava um peso diferente quando colocada no papel com precisão. Padrão de comportamento recorrente em ambiente corporativo internacional. Ela escreveu isso com calma, sem pressa. No canto da página, anotou. Possível impacto em imagem institucional, porque ela sabia exatamente onde aquilo doía. Não era pessoal, era estratégico. Na manhã seguinte, antes mesmo do primeiro pedido do dia, Renata voltou à Atlas Global, mas dessa vez não como entregadora. Ela entrou pela porta principal, sem mochila, vestindo uma roupa simples, mas diferente, mais alinhada, mais intencional. Dona Celina arregalou os olhos. Ué, você não está trabalhando agora? Renata apoiou as mãos no balcão. Tô, mas hoje é outro tipo de trabalho. Celina inclinou a cabeça, curiosa. O que você está aprontando, menina? Renata sorriu de leve. Ainda nada, mas vai acontecer.
Nesse momento, Diego Martins apareceu ao fundo, pasta na mão, olhar cansado, mas atento. Ele já tinha visto Renata algumas vezes, sempre discreta, sempre observando, mas hoje era diferente. Você é a entregadora, né? Ele perguntou, se aproximando. Sou, ela respondeu. Você sempre pega horários complicados. Renata cruzou os braços, leve. Eu não escolho o horário, eu observo o padrão. Diego franziu a testa. Como assim? Ela puxou o celular, abriu uma nota, mostrou rapidamente datas, horários, idiomas, comentários. Diego leu em silêncio. O semblante dele mudou. Isso aqui, você registrou tudo isso? Tudo. Por quê? Renata olhou diretamente para ele. Porque ninguém mais registrou. O silêncio entre os dois ficou pesado. Diego fechou a pasta lentamente. Você tem ideia do que isso significa? Renata respondeu sem hesitar. Tenho. Ele respirou fundo. Eu trabalho no compliance. Ela assentiu. Eu sei, isso surpreendeu ele. Como? Seu crachá fica visível quando você passa pela recepção. E você sempre para quando ouve conversas em outros idiomas. Diego soltou um leve riso, incrédulo. Você observa mesmo, hein? É o que me mantém um passo à frente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou mais baixo. Tem coisa errada acontecendo aqui faz tempo, principalmente em reuniões com investidores estrangeiros. Renata inclinou a cabeça. Como o quê? Falta de transparência, mudança de discurso dependendo do idioma, promessas que não batem. Ela absorveu aquilo sem surpresa. Então você já percebeu também. Diego assentiu. Mas nunca consegui provar. Renata ergueu o celular levemente. Agora talvez consiga. Eles se olharam. Ali, uma aliança começou. Sem formalidade, sem contrato, só verdade. Eu posso cruzar isso com registros internos, disse Diego. E-mails, atas, horários de reunião. E a recepção pode confirmar atrasos e acessos, completou Renata. Como se fosse chamada, Dona Celina se aproximou. Eu já confirmei muita coisa sem ninguém pedir, disse ela, com um sorriso discreto. Diego olhou para as duas. Vocês têm noção do que estão fazendo? Renata respondeu com calma. Corrigindo o que foi ignorado. 3 dias depois, a Atlas Global estava em alerta. Uma delegação internacional chegaria. Investidores importantes. Negociação crítica. O prédio inteiro parecia outro. Limpo demais, organizado demais. Sorrisos ensaiados, discursos alinhados. Augusto estava no auge, confiante, controlando cada detalhe. Hoje é o dia, ele disse para a equipe, mas não fazia ideia do quanto estava certo. Renata recebeu a notificação no aplicativo. Entrega para o 18º andar. Horário exato da reunião. Ela não sorriu, mas os olhos brilharam. Chegou com antecedência. Dona Celina já a esperava. Tá tudo lá em cima, sussurrou. Eu sei. Você tem certeza? Renata respirou fundo. Tenho. Subiu. Cada passo parecia mais pesado. Mas não de medo, de significado. Quando entrou no andar, ouviu múltiplos idiomas se cruzando. Inglês, espanhol, francês e algo mais. Alemão. Ela reconheceu na hora. A porta da sala estava aberta, dessa vez ninguém a impediu. Ela entrou. O ambiente parou por um segundo. Augusto olhou e sorriu. Aquele mesmo sorriso, seguro, superior. A entrega, disse, em inglês, virando-se para os parceiros. Right on time. Mas logo em seguida, inclinou-se levemente e comentou em espanhol. Vamos ver se ela não atrapalha de novo. Alguns sorriram, sem graça. Ele continuou, agora em francês. C'est toujours la même chose. Renata caminhou até a mesa. Silêncio. O som do salto de alguém ao fundo, o clique de uma caneta, o ar condicionado gelado demais. Ela colocou o pacote, mas não se afastou. Ficou ali, parada. Augusto percebeu. Pode ir, disse seco. Renata não se mexeu. Os olhos dela passaram por cada pessoa na sala, um por um, até voltarem para ele. E então, pela primeira vez, ela falou. Na verdade, eu gostaria de dizer algo. A voz de Renata saiu firme, clara, sem tremor. O impacto foi imediato. O som ambiente morreu.
Conversas cessaram. Até o ar-condicionado parecia mais baixo. Augusto franziu a testa, surpreso. Isso aqui não é lugar para... Eu sei exatamente o que é esse lugar. Ela interrompeu, calma. E sei exatamente o que foi dito aqui. O olhar dele mudou. Primeiro, irritação. Depois, um leve desconforto. Renata deu um passo à frente. You said yesterday. She probably doesn't even understand what I'm saying. O inglês dela saiu limpo, preciso, sem sotaque carregado. Um dos investidores ergueu a cabeça, atento. Outro se inclinou na cadeira. Augusto congelou por meio segundo. Renata continuou. Em espanhol, 2 dias depois, o senhor disse: estes repartidores sempre atrasam todo, mesmo sabendo que o atraso foi causado pela recepção, conforme registro de entrada às 14h03. Ela virou levemente o rosto. Confirmado por Dona Celina Rocha. Dona Celina, do lado de fora, assistia pela porta entreaberta, mãos apertadas, olhos firmes. Dentro da sala, ninguém respirava direito. Renata deu mais um passo. Em francês, ontem, durante reunião com parceiros, o senhor afirmou: "Ce n'est même pas la peine de lui parler." E depois completou: "Ele ne comprend rien." O francês dela soou ainda mais refinado. Agora os estrangeiros trocavam olhares. A tensão crescia. Augusto tentou recuperar o controle. Isso é um absurdo. Ainda não terminei. Ela não levantou a voz. Mas ninguém ousou interromper de novo. Renata olhou diretamente para um dos investidores alemães e disse em alemão: "Das ist ein Beispiel für Mangel de Qualifikation." O homem arregalou os olhos. Era exatamente a frase que Augusto havia dito dias antes, apontando para ela. Agora dita com perfeição, sem erro, sem hesitação. O silêncio virou pressão, dava para sentir. Renata respirou fundo e continuou. Italiano, não vale nem menos a pena parlar-lhe. Mandarim, Tashiao do Budong. Árabe, Hialataframsheyan. Japonês, Binua Animo Likaisteinai. Cada idioma caía na sala como uma pedra, pesado, irrefutável. Agora não havia mais dúvida. Ela tinha entendido tudo, sempre. Augusto deu um passo para trás, literalmente. Isso não prova nada, ele disse, a voz mais fraca. Renata inclinou a cabeça. Prova padrão. Ela levantou o celular. Datas, horários, contextos, testemunhas. Nesse momento a porta se abriu completamente. Diego entrou, com uma pasta grossa nas mãos. E provas documentais, ele completou. Augusto virou o rosto irritado. O que significa isso? Diego caminhou até a mesa, abriu a pasta, espalhou alguns papéis, registros de reunião, gravações autorizadas, e-mails enviados em idiomas diferentes, com conteúdos divergentes. Um dos investidores pegou um dos documentos, leu rapidamente. A expressão dele mudou. Isso aqui não bate com o que foi apresentado para a gente. Outro começou a folhear mais papéis. O clima mudou completamente. Agora não era mais sobre Renata. Era sobre credibilidade. Augusto tentou reagir. Isso é uma interpretação distorcida. Não, disse Renata firme. Isso é tradução fiel. Ela deu mais um passo. E contexto completo. O silêncio agora não era só desconforto, era julgamento. Renata olhou ao redor. Eu não sou invisível. A frase ficou no ar. Eu só fui tratada como se fosse. Ninguém ousou interromper. Ela continuou mais calma. Eu interrompi minha faculdade de letras para cuidar da minha mãe. Trabalho em 2 turnos. E mesmo assim continuo estudando. Ela respirou fundo. Não por reconhecimento, mas porque competência não depende de cargo. Um dos investidores apoiou as mãos na mesa. Isso é sério. Outro assentiu. Muito sério. Diego fechou a pasta devagar. Já foi reportado ao conselho. Augusto empalideceu. Vocês não podem. Já fizemos, respondeu Diego. O silêncio final foi o mais pesado de todos, porque agora não havia mais controle, só consequência. O silêncio na sala deixou de ser constrangedor. Virou definitivo, um daqueles silêncios que mudam destinos. Os investidores não olhavam mais para Augusto da mesma forma. Antes, ele era o centro, a referência.
agora parecia menor na própria cadeira. Um deles, um homem mais velho de cabelos grisalhos, fechou a pasta com firmeza. Nós precisamos interromper essa reunião. A frase caiu como sentença. Augusto tentou reagir rápido. Não há necessidade disso. Podemos esclarecer? Já está claro. O homem respondeu, seco. Outro investidor, com sotaque britânico carregado, olhou diretamente para Renata. Você documentou tudo isso sozinha? Renata assentiu. Sim. Por quanto tempo? O suficiente. Ele trocou um olhar com os colegas. Impressionante. Augusto soltou uma risada nervosa. Impressionante. Isso é uma funcionária terceirizada querendo atenção? Não, Diego cortou. Isso é alguém fazendo o que a liderança deveria ter feito. O clima ficou ainda mais tenso. Augusto agora estava cercado, sem saída fácil. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e tentou mudar o tom. Se houve algum mal-entendido, eu posso me desculpar. Renata olhou direto para ele, sem raiva, sem pressa. Não foi mal-entendido. A resposta foi simples e destrutiva. Foi escolha. Ninguém disse nada por alguns segundos, porque todo mundo ali sabia. Ela estava certa. Um dos investidores se levantou. Vamos aguardar o posicionamento do conselho. Outro completou. E revisar todos os acordos em andamento. Augusto arregalou os olhos. Isso é um exagero. Não é, disse o britânico. É risco. A palavra ecoou. Risco. Para uma empresa daquele tamanho, aquilo era tudo. Augusto recuou na cadeira. Pela primeira vez parecia perdido. De verdade. Renata observava em silêncio, sem comemorar, sem expressão de vitória, porque aquilo não era vingança, era correção. Minutos depois, a sala começou a esvaziar. Conversas baixas, olhares sérios, telefones sendo usados discretamente. A notícia já estava se espalhando, rápido, como sempre acontece nesses lugares. Diego se aproximou de Renata. Você foi precisa. Ela deu um leve suspiro. Eu fui necessária. Ele assentiu. O conselho já está subindo. Renata apenas confirmou com a cabeça. Do lado de fora, Dona Celina segurava as mãos com força. Quando Renata saiu da sala, as duas se olharam e, sem dizer nada, se abraçaram. Rápido, forte. Eu sabia, sussurrou Celina. Eu também, respondeu Renata. Dentro da sala, Augusto ainda estava sentado, sozinho agora. O mesmo homem que minutos antes dominava tudo. Agora esperava. A porta se abriu novamente. 3 membros do conselho entraram. Expressões neutras, mas firmes. Augusto Barros, disse um deles, precisamos conversar. A porta se fechou. E dessa vez, ele não estava no controle. Horas depois, o prédio inteiro parecia outro. Mais quieto, mais atento. Grupos pequenos conversavam nos cantos. Rumores já viravam certezas. Renata estava sentada na recepção, sem uniforme, sem pressa, pela primeira vez em muito tempo, sem correr contra o relógio. Diego voltou, sentou ao lado dela. Ele foi afastado. Renata não reagiu imediatamente. Imediatamente? Imediato. Ela respirou fundo, como se liberasse um peso antigo. E agora? Diego olhou para frente. Agora, a empresa vai ter que se reconstruir. Uma pausa. E você faz parte disso. Renata virou o rosto surpresa. Eu? Ele sorriu de leve. O conselho quer falar com você. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Eu só fiz o que era certo. Exatamente por isso. No fundo do corredor, alguém chamou por ela. Renata Ferreira? Ela se levantou devagar. O coração acelerou, mas não de medo. De mudança. Sou eu. Por favor, nos acompanhe. Ela olhou uma última vez para Dona Celina, depois para Diego, e seguiu, sem olhar para trás. Mas dessa vez, não como alguém invisível. A sala do conselho ficava no último andar, mais alta, mais silenciosa, mais fria. Renata entrou acompanhada por um assistente. O som da porta se fechando atrás dela pareceu mais alto do que realmente foi, como se marcasse uma linha invisível entre quem ela era antes e quem poderia se tornar. 3 pessoas estavam sentadas à mesa. Nenhuma sorria, mas também não havia hostilidade, apenas análise.
Renata Ferreira, disse uma mulher de voz firme. Por favor, sente-se. Ela sentou, postura reta, olhar atento. Recebemos todas as informações, continuou a mulher, e confirmamos os registros. Um homem ao lado dela completou. O que você fez exige coragem e precisão. Renata manteve a calma. Eu só organizei o que já estava acontecendo. O terceiro membro inclinou-se levemente. E por que decidiu falar hoje? Ela respondeu sem hesitar. Porque hoje teria impacto. Silêncio, mas dessa vez um silêncio diferente, de respeito. A mulher cruzou as mãos sobre a mesa. Você estudou letras, correto? Sim, tradução e interpretação. Por que não concluiu? Renata respirou fundo. Minha mãe ficou doente, não houve pena nos olhares, houve compreensão. E pretende voltar? Pretendo. O homem assentiu. Ótimo. Ele deslizou um documento pela mesa. Estamos reformulando o setor de relações internacionais e também criando um programa interno de comunicação e diversidade. Renata olhou para o papel, ainda sem tocar. E onde eu entro nisso? A resposta veio direta. Como analista júnior. O tempo pareceu desacelerar. Renata piscou uma vez. Só uma. Eu não tenho diploma ainda, mas tenho competência comprovada, respondeu a mulher. E ética, completou o outro. Renata ficou em silêncio, processando tudo. A empresa também vai custear a conclusão da sua faculdade. Agora, sim, o impacto foi visível. Ela engoliu seco. Isso é sério? Totalmente. Uma pausa. Mas há uma condição. Renata ergueu levemente o queixo. Qual? Você precisa continuar sendo exatamente quem foi hoje, sem medo, sem omissão, sem se calar. Renata pensou por alguns segundos. Lembrou da mãe, do cansaço, das noites estudando escondida, das humilhações engolidas, e respondeu: eu nunca soube ser diferente. Pela primeira vez, um leve sorriso apareceu na mesa. Horas depois, Renata saiu da sala. Mas agora, o prédio parecia outro. Ou talvez ela tivesse mudado. Dona Celina levantou na hora. E então, Renata respirou fundo e sorriu. De verdade. Eu fiquei. Celina levou a mão à boca, olhos marejados. Eu sabia. Diego se aproximou logo depois. Bem-vinda. Renata olhou ao redor. O mesmo lugar, as mesmas paredes. Mas agora, nada era igual. No corredor, alguns funcionários olhavam. Diferente, com curiosidade, com respeito e até com vergonha. Renata percebeu, mas não se prendeu a isso, porque não era sobre eles, era sobre o que viria. Na semana seguinte, mudanças começaram. Rápidas, visíveis, treinamentos obrigatórios, revisão de políticas internas, canais de denúncia fortalecidos e um novo programa, Vozes Invisíveis, criado para dar espaço a quem nunca foi ouvido. Renata participou da primeira reunião, sentada à mesa, não mais ao lado da porta, falando, sendo ouvida e, acima de tudo, sendo respeitada. Augusto não voltou. O nome dele desapareceu das portas, dos e-mails, das conversas, como se nunca tivesse estado ali. Mas o impacto que deixou, esse ficou, como aviso, como memória, como mudança. Em casa, naquela noite, Renata sentou ao lado da mãe. Segurou a mão dela com cuidado. Mãe, a voz saiu mais suave do que nunca. Eu vou voltar a estudar. A mãe sorriu, fraca, mas orgulhosa. Eu sempre soube. Renata apoiou a cabeça no ombro dela. Fechou os olhos por um instante e deixou o silêncio acontecer. Mas dessa vez, era um silêncio leve, de paz. 2 semanas depois, o 14º andar já não era o mesmo. As paredes continuavam de vidro. O carpete ainda era macio. Os gráficos ainda dançavam nas telas. Mas o clima tinha mudado completamente. Agora havia pausas antes de certas falas. Cuidado nas palavras. E, principalmente, consciência. Renata atravessava o corredor com passos firmes. Roupa simples, mas alinhada. Um crachá novo pendurado no peito. Relações Internacionais, Júnior. Alguns ainda olhavam com curiosidade, outros com respeito direto, e alguns com desconforto.
principalmente aqueles que riram. Ela percebia, mas não reagia. Não precisava. A resposta já tinha sido dada. Dentro da nova sala de reuniões, menor, mais funcional, Renata organizava documentos. Ao lado dela, Diego revisava relatórios. Primeira apresentação sua hoje, ele comentou. Eu sei. Nervosa? Renata pensou por um segundo. Atenta, ele sorriu. Melhor ainda. A porta se abriu. Os mesmos investidores de antes entraram. Mas agora, os olhares eram diferentes. Renata, disse o britânico com um leve aceno. Bom vê-la novamente. Igualmente, ela respondeu em inglês com naturalidade. A reunião começou. Dessa vez, sem jogos, sem falas escondidas, sem máscaras. Renata conduziu parte da apresentação, alternando idiomas com fluidez, explicando, traduzindo, conectando e, principalmente, sendo clara. Ao final, silêncio, mas não o mesmo silêncio de antes. Esse era seguido de aprovação. Excelente, disse um deles. Direto e transparente, completou o outro. Diego cruzou os braços, satisfeito. Renata apenas assentiu. Profissional, segura. No fim da reunião, enquanto os investidores saíam, o britânico se aproximou mais uma vez. Você transformou aquele momento em algo maior. Renata respondeu com calma. Eu só disse o que já estava lá. Ele sorriu. E isso muda tudo. No corredor, ao sair, Renata passou pela antiga sala principal, a mesma onde tudo começou. A porta estava aberta, vazia. Ela parou por um instante, olhou para dentro e lembrou do riso, do silêncio, do peso, mas também do momento em que decidiu não aceitar mais. Ela não entrou, não precisava. Virou-se e seguiu, porque agora o lugar dela era outro. Naquela noite em casa, o caderno ainda estava sobre a mesa. O mesmo, com páginas cheias, história registrada. Renata abriu, folheou devagar, parou na primeira anotação, leu e sorriu de leve. Depois fechou e guardou na gaveta, não como algo a esquecer, mas como algo que não precisava mais carregar. No dia seguinte, ela acordou cedo, pegou o ônibus, mas não como antes. Agora, com livros na bolsa, caderno novo e um caminho retomado. A universidade a esperava, e dessa vez ela não ia parar. Antes de sair, passou pelo quarto da mãe. Tô indo. Vai com Deus, minha filha. Renata sorriu. Sempre. E saiu. O sol batia diferente. Ou talvez fosse só ela, porque quando alguém deixa de ser invisível, o mundo não muda sozinho, mas começa a enxergar melhor. Moral da história. No fim, não foi sobre idiomas, cargo ou aparência. Foi sobre respeito, consciência e a coragem de não se calar quando o silêncio custa dignidade. Se essa história fez sentido para você, comenta aqui. Você já foi subestimado e deu a volta por cima?